Poderia ser um rolê como outro qualquer. Mas quando a turma da periferia marca o encontro em um shopping da capital paulista, o caos toma conta. A grande mídia trata de mostrar esses jovens como bandidos, enquanto a segurança e a polícia fazem a revista dura. Um boné de aba reta, o jeito de andar, a cor da pele e o fato de morar na periferia são as características necessárias para a prática da exclusão social. Rolezinhos é o filme da nossa sessão de hoje. Com esse documentário, o diretor Tiago Pereira nos leva além da questão do preconceito. Uma questão social rapidamente ganhou cunho político, alguns defendendo os novos libertadores e outros condenando-os como baderneiros. Enquanto a polêmica e a discussão rolavam, esses jovens só queriam mesmo era dar um rolezinho. Aproveite a sessão. Rolezinho é basicamente uma reunião de jovens e adolescentes para se divertir e os meninos para pegar mulher e as meninas para paquerar os meninos. Começaram em São Paulo, que é basicamente também onde se concentra as maiores periferias, a maior quantidade de shopping, a maior quantidade de jovens e a maior quantidade de renda. Dentro desse contexto social mais amplo, a gente pode pensar como um grito desses jovens pelo direito a se divertir na cidade. Eu acho que essa é a principal mensagem, né, do rolezinho. Se a gente pudesse traduzir, é esse direito a se divertir na cidade. Quem pode se divertir na cidade? Nesse caso específico, um passeio de jovens que foi potencializado pelas redes sociais, levou 1.000, 2.000 jovens para um shopping, só que jovens pobres e negros, isso gerou toda uma tensão por conta de todos esses fatores. E na rede social, você simplesmente, o que no passado você reunia 20 pessoas, agora você pode reunir 3.000. Junto com isso, você também tem um poder de consumo. Com a ascensão da classe C, com mais dinheiro circulando, você entra no consumo de vez. E isso tem uma série de implicações. Na antropologia, a gente tem que olhar também não só as coisas e as mercadorias ou os objetos, como representações do social, como se aquele objeto fosse só fruto das relações sociais. Os objetos não só sofrem ação humana, mas eles agem sobre os humanos. Me parece que quando a gente olha para a questão da classe média na relação com as mercadorias, tem muito a ver com isso, que ela queria se relacionar exclusivamente com eles, de repente começou uma outra classe que ele tinha como subalterna, se relacionar com esses itens, e eles ficaram, digamos, um pouco melindrados nessa história toda, e isso gera algumas questões, me parece. Mas é por isso que nós anda na moda, cheio de grana, no estilo magnata e as patricinha gama. Esse é o Tom Produções, onde chega rouba a cena. Nós tá na condição porque dinheiro não é problema. A massa maior hoje em dia dos jovens, pelo menos aqui em Sampa, no Rio, é funkeiro. Querendo ou não, já é uma cultura jovem, se você parar pra pensar o funk, entendeu? Por isso, muitas pessoas acham que o funk tá influenciando esse rolezinho. O pessoal não foi lá pra falar assim, vamos lá escutar um pancadão. O pessoal foi lá fazer um rolê. Marcaram, foi uma massa grande, marcaram, foram dar, que nem o nome já fala, rolezinho, foram dar um rolezinho. A tentação tá aí de muito tempo. É que ninguém viu, é que não falava desse jeito que vocês escutam hoje. Fala de uma forma mais simples. Era simplesmente um pobre sonhador da favela que quer ter aquilo. Só que hoje em dia a molecada já tá mais evoluída, assim, tipo, vou ostentar mesmo, vou ostentar um modo de vida melhor, vou ostentar uma forma de comer melhor, entendeu? Ostentar também o que a gente tem bom, ostentar a nossa felicidade, a nossa convivência dentro da nossa quebrada, que muitas vezes é boa. E vamos lutar para conseguir ocupar mais espaço, porque nós todos somos seres humanos e o direito de ir e vir é de todos. A reação da polícia com isso, né, foi constrangedora também, né? Saiu imagem da polícia, né,
oprimindo, né? Com mais discriminação ainda, entendeu? A repressão não tem muita noção do que ela acaba causando, né? Quanto mais pesada a repressão, né, a força policial, a violência, mais argumentos você dá contra a própria repressão, né? Contra a própria violência. Pô, quando você olha esses moleques recebendo, tomando revista, tapa, porque o cara tá usando um boné de aba reta, porque ele tá usando um Mizunão de 1000, você fala, pô, tem alguma coisa muito errada nisso. A partir do momento que a polícia militar reprime com bomba de gás, a imprensa chama de arrastão e o shopping passa a discriminar, isso passa a ser político. Então, não foram os movimentos sociais que politizaram a ação dos rolezinhos, foram esses 3 atores. A principal violência, que foi a violência contra a imagem desses meninos, não foi reparada, né? Então, ainda há, em grande parte da população, a ideia que já foi construída de que houve arrastão, de que ali havia bandidos, que eles foram para roubar e para furtar, e não para se encontrar, para se divertir e para paquerar, né? Devemos defender o direito dos arruaceiros de se reunirem em locais privados, sem autorização, tocando o terror, afastando as famílias e intimidando os frequentadores? Acho que também tem outro aspecto importante para pensar, que é como os rolezinhos foram lidos no Centro Expandido de São Paulo e como eles foram interpretados de acordo com o debate político que está acontecendo agora no país. Quando os rolezinhos surgiram, né, esses blogs, esses sites mais à direita, mais à esquerda, em vez de tentar entender o rolezinho em si, ou entender o que estava acontecendo, pegaram o rolezinho como um cavalo de batalha, como ariete, para outras batalhas que eles estavam disputando. Determinados segmentos mais à esquerda vão dizer, são os heróis, estão lutando contra a segregação, são jovens que estão, de fato, estão protestando. A gente tem um outro segmento também à esquerda, mas mais duro, mais rígido, que vai dizer, olha, são jovens alienados, vítimas do sistema, né? E a gente tem um segmento conservador pra caramba e atrasado que vai dizer, são bandidos, né? Tem que prender, essa cambada de vagabundo tem que trabalhar. Falando isso para menino de 13, 14 anos, duvido que o filho dele trabalhe com 13, 14 anos, mas está falando isso, a gente vê esses comentários. Então me parece que é uma forma já consagrada para pensar esse jovem, como se ele tivesse que se enquadrar nesses 3 e o jovem não está nem um pouco preocupado com isso. A questão dos rolezinhos ele também abre uma série de outras questões. A gente tem uma série de questões sobre consumo, sobre o papel dos produtos na nossa vida, que é uma questão que também está aberta. Muitos falam assim, tem um tênis de 1000, tem uma camiseta de 100, um celular bom e mora na favela. Não pode? Não pode? Isso é proibido? As nossas condições também se igualam. Eu não preciso sair daqui para ter o que você tem. O jovem está preocupado com como ele vai ser protagonista naquele meio que ele está ali, né? Todo mundo quer, de fato, algum tipo de reconhecimento. Acho que o brilhar e a ideia de ser reconhecido dentro de um grupo é muito importante para pensar esses jovens, né? A grande questão é a gente pensar que sociedade é essa que nós vivemos. Acho que essa é a grande questão, né? Que faz o menino achar que é o tênis, é a camiseta, é o óculos que vai fazer ele uma pessoa mais importante. O que vai depender, o que vai determinar as novas discussões que a gente vai ter são as reações a isso. Da mesma forma como as manifestações, a gente demorou um tempo e talvez a gente ainda não tenha entendido tudo, talvez a gente vai olhar para o passado, olhar para os rolezinhos e descobrir que algumas coisas surgiram a partir daquilo que a gente não sabia ainda. Porque a gente tem que também perder a pretensão de achar que a gente entendeu tudo e que a gente vai saber tudo o que vai acontecer. O rolezinho surgiu nessa confusão toda porque o shopping não estava esperando tanta gente naquele dia, né? Eles falam que isso não, que a nossa segurança só espera 10 mil pessoas, apareceu mais 6 mil pessoas a mais, colocaram todos aqueles seguranças, entendeu?
Aí os seguranças começaram a agredir os meninos, aí virou aquele empurra, entendeu? Aquele corre, foi aí que aconteceu tudo isso no rolezinho de Itaquera. Aí depois desse episódio, nós criamos uma associação, que ela se chama Associação Rolezinho A Voz do Brasil, da qual tem mais de 60 membros que faziam o rolezinho na cidade de São Paulo. E nós organizamos o rolezinho, tiramos eles do shopping, né? E levamos eles para as praças públicas, céus da cidade e fazendo eventos organizados com o apoio da Prefeitura do município de São Paulo. Foram realizados mais de 70 eventos, rolezinho da cidadania, todos eles sem nenhuma ocorrência policial, todos eles organizados mesmo com shows, com até mesmo apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana. Claro que alguns bairros que a gente vai sofre alguma resistência, assim, porque a pessoa vê lá, né, Bruno, escrito lá, rolezinho da cidadania, nossa, vai ter rolezinho no meu bairro, na minha praça, mas aí depois quando começa o evento, aí a galera vai vendo e fala assim, não, é legal, porque hoje a gente aborda temas como lança perfume, né, que tem a campanha do Lança Mata, da acessibilidade, da AIDS, que é o projeto Viva Melhor Sabendo Jovens, que é uma parceria da Unicef e Secretaria da Saúde. O rolezinho, ele foi fruto de uma mistura da revolução geracional, ou seja, de uma juventude que chega à idade adulta, num contexto, a revolução geracional não se dá só porque novas gerações chegam à idade adulta, isso é da regra da vida e da natureza. Uma nova geração que chega à idade adulta com a ideia de uma revolução qualquer que seja ela, é que é a novidade, mas isso se dá porque ela chegou à idade adulta num contexto que permitiu que isso acontecesse. Nós estamos vivendo um momento em que quem nasceu na Constituição de 88 ou quem já tinha 4 anos, ou seja, passou a sua educação, a sua alfabetização a partir do século XXI e da chegada do Lula e do lulismo, que promoveu, sem dúvida nenhuma, uma mudança na economia de maneira absolutamente fenomenal, na economia brasileira, no sentido de uma inclusão, de uma redistribuição que seja pequena, mas da renda, de um acesso a meios de comunicação, a revolução educacional promovida com o ensino superior, com o ProUni, com os programas de acesso ao... Tudo isso gerou uma dinâmica de uma geração que chega aos 20, 25, 30 anos com uma outra perspectiva, que é completamente diferente daquela que tinha crescido na ditadura ou no pós-ditadura. Então, por mais que a nossa imprensa não seja totalmente livre e autônoma, por mais que a gente viva num país que ainda não... é muito diferente do que era antes, né? É claro que nós também passamos essa revolução geracional, se dá por ser a geração da internet também. Então, sobre isso, veio-se colocar o fato de que é uma geração que dispõe de meios de comunicação e de informação que são infinitamente superiores a tudo que já tinha sido visto antes. Então, juntando tudo isso, você leva a um caldo de ebulição. Na história, lutando com o objetivo de sempre vencer e alcançar minha vitória. E pra quem desacreditou, a vida rodou tipo roda gigante. Que é o rolezinho dessa juventude ocupa esse espaço. A gente está discutindo também a questão de direito à cidade, direito ao espaço, direito ao lazer também, que isso deveria ser entendido como prioridade de políticas públicas também, como eixos principais, como a questão da saúde, da educação. A cultura ela também deve ser entendida como questões prioritárias, né? Estão sendo bombardeados com propagandas, a televisão nos estimulando a tornar, de certa forma, a juventude ávida de consumo, o único lugar que a gente tem como espaço de lazer, né, que é entendido como a praia do paulistano, é, de certa forma, os shoppings. E quando a gente passa a tentar acessar esses espaços, somos criminalizados e discriminados até pela questão do estereótipo de roupa, pelo jeito que nós falamos. Nesses 2 anos de rolezinho da cidadania, entendeu? Foram realizados vários eventos, né? E toda essa galera participou. Foram em vários pontos da cidade de São Paulo. A população de São Paulo, acho que até o pessoal do shopping perceberam que a galera não estava mais colando nos shoppings, né? Durante esses 2 anos. Não teve nenhuma movimentação, não só aqui na capital, mas quando a associação já pega logo o Brasil, hoje você pode puxar lá rolezinho, aparece rolezinho em tudo que é shopping no Brasil, porque o governo parou de dar atenção para os moleques. Então, os mesmos moleques que faziam o organizado voltaram para o shopping, porque
porque não tem outra opção, entendeu? Se tivesse uma opção legal, a galera tinha, né, tal. Esses rolezinhos, tanto outras coisas que acontecem no entorno da sociedade, como os pancadões e os fluxos de rua, isso não é problema do rolezinho, isso não é problema do funk, isso não é problema da juventude, isso é problema de ausência de políticas públicas dentro da comunidade, da quais nós necessitamos que os futuros gestores passem a entender que essa juventude, ela é protagonista sim, ela é trabalhadora e ela também quer cumprir com seus direitos e deveres desde que sejamos entendidos da forma mais legítima possível, né? Teve um salto qualitativo muito grande entre o rolezinho e as ocupações secundaristas, que foi um salto da politização. Mas eu tenho absoluta certeza da relação muito forte que existe entre esses dois acontecimentos, esses dois eventos sociais. Mas é por isso que nós anda na moda. A nossa proposta como entidade organizada e como movimento funk sendo pensado para possibilitar que esses jovens tenham acesso à informação, acesso à estrutura, acesso ao trabalho também, é que leve essa orientação para dentro das comunidades, a gente abre espaços de diálogo, né, debate para saber qual que é a proposta do funk, né, para que a nossa cultura ela não seja mais criminalizada, né, e que não seja discriminada. A gente precisa dialogar todas as bandeiras, desde o funk ousadia, o funk ostentação, o funk proibidão, né, como é titulado pela própria mídia. A gente quer debater, né, nós temos a liberdade de expressão, a licença poética também de nós podermos desenvolver nossas músicas. Pro Brasil, a letra trair jurados, tá a maior patifaria, tá ligado? Não vai mandar assim. O desemprego toma conta da sociedade, os ladrão de terno e gravata roubam à vontade. E o Brasil tá sofrendo com isso, e o Brasil tá sofrendo com isso. Autoridade que não vem mostrando autoridade, humanidade vive o tempo da desigualdade. E o Brasil vem sofrendo com isso, e o Brasil vem sofrendo com isso. Então, o rolezinho, ele juntava um pouco tudo isso. Ele tinha uma expressão de uma expansão, de uma autonomia, de uma nova forma de expressão, de uma juventude que queria sair do seu gueto, queria sair do lugar onde tradicionalmente ela era empurrada e desconsiderada, mas a maneira como ela se fazia ser considerada, se fazia ver, era pelo viés do consumo, pelo viés do direito ao consumo. Por isso, os rolezinhos aonde? No templo do consumo. A gente pode consumir, pode entrar. O rolezinho ele começou mesmo no shopping, pelas redes sociais, né, com os famosinhos do Face. Então a galera começou a criar um certo público, né, o famosinho, como se fosse um artista, tivesse fãs, seguidores. Então ele sentiu essa necessidade de arrumar um local para ele se encontrar, para as fãs encontrar eles, levar presentes. Muitos ganham ursinhos, vários tipos de presente. Aí marcaram esse encontro na época no Shopping Itaquera. Então vários famosinhos se encontraram lá. Não foram para ouvir funk, sertanejo, forró, samba. Eles foram para se encontrar. Porque a fila ela gosta de dinheiro, de andar de carro, dar rolê na night, nas entender o funk ostentação, ele tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo, politicamente falando, é porque esses jovens eles passaram também ter direito ao consumo, que é direito dele também, né? A preocupação é aquele jovem que não entende que muitos dos clipes mostrados nos clipes de funk é que aquilo ali é uma ficção, que ele pode um dia acessar todo aquele mundo do ponto de vista que achem bacana, mas ele precisa de oportunidade, né? Contrariando algumas opiniões, achar que o funk não é político, a gente concorda que o funk não é político no sentido de bandeira partidária, né? Mas ele é político da sua forma de posicionamento, né? Com as denúncias que nós fazemos através das nossas músicas, que a mídia a todo tempo tenta colocar como funk proibidões, apologia um monte de coisa, mas na verdade são relatos das coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, né? A massa maior hoje em dia dos jovens, pelo menos aqui em Sampa, no Rio, é funkeiro. Querendo ou não, já é uma cultura jovem, se você parar pra pensar o funk, entendeu? Por isso, muitas pessoas acham que o funk tá influenciando nesse rolezinho. A tentação tá aí de muito tempo. É que ninguém viu, é que não falava desse jeito que vocês escutam hoje. Fala de uma forma mais simples.
Ela é simplesmente um pobre sonhador da favela que quer ter aquilo. Só que hoje em dia a molecada já tá mais evoluída, assim, tipo, vou ostentar mesmo, vou ostentar um modo de vida melhor, vou ostentar uma forma de comer melhor, entendeu? Ostentar também o que a gente tem bom, ostentar a nossa felicidade, a nossa convivência dentro da nossa quebrada, que muitas vezes é boa. Estamos vivendo uma era, ou melhor, um período muito interessante, que é o bônus demográfico, né? Que é o período que nós temos em torno de 50 milhões de jovens, que se de alguma forma todos os gestores passarem a entender, dar direcionamento, oportunidades, entender isso como direito à cidade também, a gente consegue fazer coisas muito mais bacanas, capacitar, profissionalizar, né? E gerar renda também para dentro da sociedade, que não é só uma questão só de divertimento, é também uma questão de posicionamento político, de falta de espaço dentro das comunidades. Ministro da Justiça tira onda em Ipanema e os menores tá vendendo no sinal. Que tal parar de explorar a pobreza desse Brasil? Porque a pobreza tá cansada de ser explorada. É país que fome que atingiu o nosso governo, opinião não vale nada e desperta. Então desperta, Brasil, você é grande, desperta. Mídias que os interessam, né? Não que aquilo colocado como verdade absoluta pelas mídias, a gente passa a entender que o funk ele soube, né, chegando, digamos assim, né, na era digital, e a gente pode acompanhar que quem soube muito mais utilizar de toda essa tecnologia, desde canais como YouTube e Facebook, foi os próprios funkeiros, né? Só clicar lá em algum dos vídeos e a gente perceber que tem MCs, exemplo disso, MC João, que saiu daqui da Liga do Funk, fez um processo de formação 1 ano e meio aqui conosco, e hoje ele tem seus respeitados mais de 130 milhões de views, ou seja, a gente está falando de mais de 50% da parcela da nossa população do país, né? É mó patifaria, entrei na esquina da miséria e vi a divisão social, por quê? Porque quando a gente se remete a pensar que baile, até um tempo atrás, eu tinha criado no meu imaginário que era uma casa fechada, com segurança, que você teria que pagar a entrada, né? E quando surgem essas possibilidades do baile de favela, que não deixa de ser o fluxo ou os pancadões, isso gera um certo interesse das pessoas quererem ocupar, passar, né? Ocupar e entender como hoje as comunidades, elas se organizam, né? Precisa organizar como foi organizado o rolezinho, precisa organizar o fluxo da cidade de São Paulo, que tem horário para começar e que tem horário para terminar. Começa o dia inteiro lá com atividade social, vamos tirar documento da galera, vamos levar cursos, não só o show em si, mas levar, né, o social mesmo, fazer ação social com a galera. Que essa é a grande oportunidade que a Liga do Funk vem fazendo, né? Potencializar, fomentar, criar alternativa de espaços da quais nunca foram nos permitidos, pensar em políticas públicas, criar possibilidades de formação, discutir a questão das nossas linguagens, discutir os nossos direitos e deveres também, trazer novamente a satisfação e o bem-estar da juventude também, né? Então a Liga do Funk ela vem com essa proposta de fomentar, defender, educar, potencializar também, fazer formação e principalmente fazer esse espaço de formação de cidadania. Ao encampar discursos, reivindicações que são essencialmente políticas, no sentido que dizem respeito às políticas públicas que afetam essa juventude, educação, antes de tudo, ou transporte, como foi em maio de 2013, representou uma evolução dessa mesmo movimento, mas talvez um pouquinho posterior, gente que veio um pouco depois disso, que vai se realizar a possibilidade da reivindicação, que vai muito além da reivindicação por um status na sociedade de consumo, mas vai para uma reivindicação que é a reivindicação de termos condições de lutar politicamente por aquilo que a gente acha importante para nós. E aí vem, portanto, todo o movimento secundarista, né, que tem essa forte, vamos dizer, vinculação com a questão da política educacional, da educação pública, da qualidade das escolas e tudo mais. E agora deu mais um salto porque está se mobilizando não mais exclusivamente contra a reforma do ensino, que é terrível, mas até contra a própria PEC, ou seja, uma reforma mais ampla da economia e dos direitos sociais. Então esse movimento tem muita politização e com certeza é esse movimento que vai ter muito poder de transformação daqui para frente.
Um rolezinho e um proibidão. Quem te proibiu de dar um rolê? E quem chamou sua arte de proibida? Com certeza não será assim que as muitas questões e impasses das periferias serão resolvidos. O Entre Todos fica por aqui. Até mais.